Fala galera, e aí malta? Hebreus 11:3 diz o seguinte, que pela fé nós entendemos que pela palavra de Deus o universo foi formado. E a gente começa a entender que aquilo que a gente não pode ver formou todas as coisas que existem. Esse é o nosso desafio. Vem com a gente aprender sobre cosmovisão cristã. O autor de Hebreus nos traz da onde que podemos partir para entender a origem de todas as coisas. Ele traz-nos a capacidade de entender que existe um arquiteto de todas as coisas, alguém que planejou todas as coisas e alguém que predefiniu como elas seriam. Gênesis 1:1 diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. É interessante que tanto no Gênesis como em Hebreus, o autor vai dizer que a terra e tudo que existe foi formado do espaço ou de algo que não faz parte inteiramente do contexto só terreno ou terráqueo, como você preferir. Ou seja, nem sempre o que a gente vê na ciência e na palavra de Deus tem que andar de maneira a não estarem juntas glorificando o mesmo Deus. É interessante que hoje, no século XXI, nós ouvimos falar sobre vários cientistas. O brasileiro cientista Marcelo Gleiser, ele recebeu um importante prêmio no ano passado, em 2019, o Prêmio Templeton, por seu trabalho em dizer que a ciência e a religião nem sempre andam distintas ou separadas uma da outra. O professor de física da Universidade de Dartmouth, em Hanover, nos Estados Unidos, declarou que ele não crê em Deus, mas ele crê na possibilidade de um arquiteto do universo, ou de saber que a ciência e a espiritualidade nem sempre têm que andar separadas. Ele alegou que existe sim alguém que arquitetou e planejou todas essas coisas. Ao invés disso, esse mesmo professor discute que a ciência é a busca espiritual para o início dessas coisas. É assim que ele alega. O estudo desse renomado cientista não nega a existência do arquiteto do universo. É interessante porque, mesmo ele com a sua limitação de entendimento, ele não consegue afirmar que não houve a possibilidade de uma arquitetura pré-existente antes de todas as coisas. E eu não estou falando aqui de religião, estou falando de um cientista, astrônomo e físico. Assim como Galileu Galilei, que em seu tempo, na Igreja Católica, trouxe a tese de que a Terra não era o centro do universo. Isso causou um grande escândalo para a época. E isso fez com que Galileu Galilei fosse tirado ou excomungado, ou, como eu posso dizer, foi tido como herege por parte da Igreja Católica Romana naquele momento. Muitos anos depois, o Papa João Paulo II se retratou publicamente com as teses daquele físico, astrônomo, que estavam certas. Mas a gente precisa entender e a interpretação das Escrituras a respeito do início de todas as coisas. Moisés, em Gênesis 1, alega que no princípio Deus criou os céus e a terra. Nós precisamos entender que quando Moisés teve esse posicionamento por revelação divina, a sua condição de entender o universo era totalmente diferente da que nós temos hoje em dia. Naquele momento, ele havia saído, ou seja, havia um êxodo acontecendo do povo do Egito em direção à terra prometida. E nesse caminho, o povo precisava entender e tirar da sua mente todo aquele posicionamento adquirido com os egípcios, que acreditavam em deuses como Horus, como Anubis, que ditavam possibilidade do início de todas as coisas. Moisés, em Gênesis, trata esse povo dizendo que o único Deus, ou uma religião monoteísta de um único Deus, que a partir dele foram criadas todas as coisas. O povo começou a entender que no princípio, esse mesmo Deus criou tudo que existe no cosmos e tudo que existe na face da terra. E é isso que a gente precisa entender. A Bíblia não é extremamente um livro científico,
apesar de ter algumas informações que batem junto com a ciência, mas ela não tem objetivo científico, ela tem o objetivo de nos levar ao relacionamento com Deus. E por isso que muitas vezes, por parte das interpretações errôneas, nós somos distanciados a louvar a Deus com o entendimento da ciência, porque foi a partir dele que foram criadas todas as coisas. Em Daniel 12:4, nós vemos Deus também usando um profeta, informando que nos últimos dias ou momentos longínquos da data de Daniel, a ciência se multiplicaria e os homens teriam muito mais conhecimento. Então a gente precisa entender que nem sempre o que a gente estuda e aprende de acordo com a ciência tem que ficar separado de Deus. Mas a gente tem que entender que essas coisas glorificam a Deus, porque foi a partir da sua infinita sabedoria e ciência que foram geradas e criadas todas as coisas. Essa é a cosmovisão cristã. Nós entendemos que foi Deus que originou todas as coisas que existem e pelo poder do haja, tudo que existe foi feito. Eu queria finalizar esse vídeo com as palavras do apóstolo Paulo em Colossenses, que diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Essa é a revelação de Deus máxima para o homem em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que Cristo Jesus para a nossa vida é a maior revelação que nós conseguimos entender do divino. E por isso que nós andamos nele. E a nossa cosmovisão é baseada em Cristo Jesus. Obrigado você que assistiu até agora. Obrigado a você que está em casa. Lembrando que o próximo capítulo irá tratar da queda do homem. Fica em paz. Deus abençoe. See you. Valeu, malta. Tchau, tchau.